aí a mais um episódio aqui do Plano B Podcast para você estudar um pouquinho mais durante a pandemia do coronavírus. Sou o Marlos Reis, estou aqui na companhia do Alan Kennedy. Boa tarde, galera. Também estou na companhia do Jucimar Pereira. Olá, queridos. Pereira, pô. Pereira é o Ademir, né, cara? E eu aí, a KS Pereira também. Só que vocês me chamam de Alan Kennedy. Mas legal. Galera, então o negócio é o seguinte, hoje a aula é de filosofia, né, e a gente está aqui para trabalhar uma introdução ao estudo da moral e ética. Essa matéria aí corresponde a que anos do ensino médio, Alan? Terceiro ano. É só pro terceiro ano esse vídeo aqui? Na verdade, ano passado, como a grade era diferente, essa matéria era trabalhada no segundo ano. Só que com a mudança da grade, e agora não tem filosofia no primeiro ano mais, e aumentou as aulas no segundo, eles pegaram essa matéria e jogou pro terceiro. Então, basicamente, os meninos já estudaram isso comigo ano passado. Então vai ser mais que uma revisão, na verdade, de duas abordagens que é proposta pelo PET. Então a gente não vai sair muito fora do que o PET está pedindo não, porque eu já trabalhei isso com eles. Então tá bom. Eu que não tenho nem moral nem ética, quero saber por onde a gente começa esse estudo aí. Tá, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos conceituar a ideia de moral e ética, né? O que seria a moral? A moral pode ser entendida como um conjunto de regras de um determinado grupo social, e esse grupo pode ser entendido como família, igreja, escola, comunidade, etc. Para quem quiser entender o que é um grupo social ou uma instituição social, é só assistir o podcast do Jucimar, que ele explica justamente o que são instituições sociais. E a moral. Que podcast do Jucimar que é esse, cara? É o do Plano B que a gente gravou sobre instituições sensuais, instituições sociais. Instituições sensuais. Lá no. É um desses episódios anteriores nossos aí, é o segundo episódio, se não me engano, que foi postado. E a moral, ela pode variar de acordo com o grupo e com o momento histórico, né? Só que aí nós estamos pensando já numa perspectiva contemporânea. Porque os antigos, eles, né, principalmente Platão, Aristóteles, essa galera acreditava na existência de uma moral universal. Então, basicamente, nós vamos entrar por menores agora não. E a ética é uma disciplina filosófica que busca refletir e compreender, né, as normas de conduta, regras, valores de um determinado grupo social, ou até mesmo da sociedade como um todo. E aí a gente precisa entender o seguinte: a gente considera o Sócrates como o pai da ética, né? O Sócrates ele viveu por volta, né, do século 5, 4 a.C., 469, mais ou menos, que ele nasceu. A gente sabe que ele morreu no ano de 399 a.C., né? Por que ele é considerado o pai da ética? Porque os pré-socráticos, e aí o primeiro vídeo que nós gravamos a gente fala sobre isso, os pré-socráticos estavam preocupados em entender a natureza, eles não tinham uma preocupação com a sociedade. O Sócrates vai ser o primeiro cara que vai tentar compreender a sociedade, fazer uma análise, uma reflexão sobre a vida cotidiana, a cidade, e aí ele vai tentar entender os valores da sociedade grega. E por isso ele é considerado o pai da ética. Por isso que Sócrates ele é tão importante para a filosofia. Até porque o Sócrates não escreveu nada, o que nós temos de Sócrates foi apenas através de Platão, que escreveu. Platão, Xenofontes e Sófocles, né? Só que Cheira o quê? Xenofontes. Xenofonte. Parece o nome do quadro que o Chaves pintou. Xenofonte, né? Então, assim, só que a fonte oficial é Platão, que a gente usa, porque o Xenofontes, ele era um puxa-saco de Sócrates, e eu falei Sófocles, mas eu tô na dúvida se é Sófocles agora, porque são tantos nomes de dramaturgos. Na verdade, ele escrevia comédia. Não sei se é Sófocles ou Aristófanes, é um dos dois. Depois eu olho e coloco na descrição, qualquer coisa. Ele acreditava que ele fez uma obra chamada As Nuvens, onde ele coloca o Sócrates como o cara que ficava viajando, não dava muita ideia para as coisas, meio lerdo, distraído. Tanto que eu até hoje perpetuo essa ideia do filósofo que só fica pensando nisso, né? Eu pesquisei aqui rapidinho no Google, é o Aristófanes, não é o Sófocles não. O Sócrates escreve tragédia. O Aristóteles que vai escrever comédia. Aristófanes, tá? Né? Aristóteles. Então, assim, e aquela discussão que a gente levantou, né? Que nós estamos falando da filosofia ocidental e não da filosofia oriental. E é muito comum a gente pensar no agir ético, né? Só que a palavra ética, ela remete, na verdade, a uma disciplina filosófica. Uma área da filosofia que vai estudar a moral, os valores. Também é chamada de filosofia moral, né? Hoje a gente tem essa coisa de ética aplicada, essa coisa toda, mas para a filosofia nós temos a moral, que são os valores, os comportamentos, e a ética seria o estudo sobre isso, tá? Ou então a gente pode pensar que o comportamento ético é um comportamento reflexivo. Por exemplo, eu gosto de dar muito exemplo assim: não pode roubar.
não pode roubar é uma regra moral. Agora, quando eu questiono por que não pode roubar, o que isso implica, eu já estou fazendo uma transição da moral para a ética. Jucimar, na sociologia se pensa assim ou ela tem uma visão diferente sobre moral e ética? Não, a sociologia adere a esses conceitos, mas ela não se debruça sobre eles. Para a sociologia, por exemplo, não importa o motivo que levou o cara a roubar, a princípio. Importa por que há pessoas que roubam na sociedade. Seria a mesma problemática, só que com uma pergunta diferente. Entendi. E aí nós vamos trabalhar a etimologia da palavra ética. Na língua portuguesa vocês trabalham com etimologia, não trabalha, Marlos? Trabalhando sim, mas não como você vai fazer agora. Ela não... Porque ela é um ramo da gramática da língua portuguesa, mas a gente não fica cavando tanto buraco em sala de aula assim, não. Uhum. Na verdade, você consegue explicar basicamente pro pessoal o que é etimologia? Etimologia é quando o ser humano tem a necessidade de buscar a raiz da palavra e entender de onde ela é proveniente, se ela veio da língua que se fala, né? Por exemplo, muitas palavras da língua portuguesa, elas vieram do latim, ou vieram do francês, do espanhol, do inglês. Então, quando você busca a etimologia, você está buscando a raiz, né? Seja uma raiz linguística ou seja uma raiz semântica, né? Relativa ao significado. Então, a gente quer saber na etimologia de onde ela vem e quais conceitos ela traz consigo. É isso que você queria saber? Isso mesmo, ficou bem explicado. Porque na filosofia a gente usa muito o conceito de etimologia para a gente entender, né? Porque é muito importante entender o que é a palavra e como que ela vai variar, como ela se torna um conceito de acordo com o filósofo, né? Porque cada filósofo ele vai ter um conceito em cima de uma palavra. E aí por isso que é importante saber o significado original, para a gente não fazer muita confusão. E o significado, né, a etimologia da palavra ética, ela vai vir do grego, e aí é interessante porque existem duas palavras, ethos e ethos. A diferença é muito pouca. Ela que muda apenas uma vogal no início da palavra, né? Que são duas vogais gregas. A primeira é o eta, que ele tem um formato de E mesmo, que significa índole pessoal. Ou então do ethos, que é com epsilon, que parece um H, um N, alguma coisa assim. Significa hábito, costume e morada. Já a palavra moral, ela vai vir do latim mores, moralis. Significa hábito, costume e morada, maneira, caráter, comportamento próprio, né? E aí a grande crítica que eles fazem, porque quando os romanos, né, vão utilizar essa palavra mores ou moralis para designar o conceito de ethos, ela não comporta tudo o que a palavra ética significa, né? E com isso, nós, da filosofia, nós vamos usar muito a ideia de ethos, né? O que é o ethos? São os hábitos e os costumes de um determinado grupo social. E aí a ética seria o estudo desses ethos, né? Ou o estudo dos valores, etc. Então, assim, basicamente o que é moral e ética é isso, pensando assim na origem, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é o conceito de juízo de fato e juízo de valor. O juízo de fato é a afirmação que se propõe tratar um aspecto da realidade. Como assim? Eu vou dar um exemplo diferente que eu dei no outro vídeo. A água está turva, por exemplo. É um juízo de fato. Por quê? Porque eu estou emitindo algo em relação à realidade. Se ela não tiver turva, é um juízo de fato ainda? Só que ele não é um juízo real. Ele trabalha com aspecto de real ou não real. Vocês conseguem entender isso? Mais ou menos. Deu uma bugada aqui. Eu vou pegar outro exemplo. Vou pegar o exemplo da bola, que eu acho que é mais fácil. Eu falei que não usar, não. Vou pegar o exemplo da caneta. Eu falo assim, eu tenho uma caneta azul. É um juízo de fato. Por quê? Porque eu tenho uma caneta azul. Sim. Agora, se ela for vermelha, eu tô mentindo, não tô? Ah, tá, saquei. Mas ela não deixa falando que mas... mas ela não deixa de ser um juízo de fato. Por quê? Porque eu tô falando sobre a existência ou não dessa caneta, se é verdade ou mentira. Já o juízo de valor é quando eu falo, a caneta azul escreve melhor. Eu tô aplicando uma qualidade a ela, então eu tô aplicando valor a ela, então é um juízo de valor. A diferença basicamente é essa. Igual eu disse, a bola é azul, é um juízo de fato. A bola azul quica melhor, é um juízo de valor. Ou a bola azul é mais bonita. Entendeu a diferença? Sim. Do juízo de fato e juízo de valor é isso. Então basicamente é isso. E por fim, né, já que eu já dei essa explicação geral, o PET ele vai trabalhar na primeira semana a questão dos valores e ações humanos. E com isso ele vai se basear na filosofia de Sêneca. Quem foi Sêneca? Sêneca foi um filósofo do período helenístico, né, que ficou ali no final do período helenístico.
Ele era um estoico, né? O estoicismo ele vai vir desde a época ali de Aristóteles até o final do Império Romano, com a queda do Império Romano, instituição do cristianismo. Então, o estoicismo ele vai acompanhar o período helenístico todo. E um dos últimos e dos mais importantes, né, filósofos do estoicismo é Sêneca. Por que é chamado de estoicismo? Porque os filósofos na Grécia Antiga, os estoicos, eles se encontravam na estoa para refletir, filosofar, etc. Estoa é uma espécie de construção arquitetônica que era presente na Ágora, na praça pública. A praça pública era um retângulo muito grande, parecendo um campo de futebol, e nenhuma das pontas tinha um prédio. Esse prédio era chamado de estoa. Deve ser para esconder da sombra, né? Ficar na sombra. E o que é interessante, né, dos estoicos? Os estoicos eles vão desenvolver uma filosofia totalmente moral, né? Eles vão ter umas características mais orientais do que ocidentais, se você parar para pensar. Porque os estoicos eles vão estar fazendo uma filosofia na onde? Nas ruas, nos espaços públicos e refletindo sobre a vida e o comportamento do ser humano. Diferente do que nós entendemos como filosofia ocidental, né? A filosofia, quando se fala de filosofia hoje, você pensa em quê? Você pensa num Mário Sérgio Cortella da vida, né? Um professor de faculdade, uma filosofia em sala de aula. Olavo de Carvalho? Não, puta que pariu. Não fala isso não, porque os meninos vão escutar. Por que eu não posso pensar no Olavo de Carvalho quando eu penso em filosofia? Porque ele é um astrólogo, não um filósofo. Ele não é filósofo? Na verdade, pagãs que todos nós somos, né? Mas pra mim isso é banalizar muito a filosofia. Ele é um doido, lunático. Pode até ser considerado filósofo, mas ele não pertence ao cano, entendeu? É aí que eu quero que é isso que eu quero que você diga, Leandro. Por que é que a gente não deve considerar o Olavo dentro da filosofia? Porque ele não segue uma corrente filosófica, ele não desenvolve uma teoria filosófica embasada, reflexiva, conceitual, né? E ele trabalha com opiniões, e a filosofia ela não trabalha com opinião. Exato. A filosofia trabalha com conceitos, né? Eu posso até formar uma opinião em cima daquele conceito, mas eu até falo isso, eu não estou formando uma opinião, eu estou conceituando. Por quê? Porque eu vou usar toda uma bagagem filosófica histórica anterior e eu vou estar analisando vários elementos para me construir o conceito, não é simplesmente falar as coisas da cabeça. Eu não sei se foge do assunto entrar nessa corrente, é só para deixar claro essa questão, né? Porque as pessoas... eu não sei como é que as pessoas entendem quando a gente fala sobre o processo da filosofia e que muita gente utiliza conceitos achados na lata de lixo, ou até mesmo teorias da conspiração para produzir um fluxo de pensamento. Muita gente confunde isso com filosofia, mas na verdade não é. Inclusive, eu gosto muito de dizer o seguinte, ao contrário do que muito pensa, a opinião ela não é individual, para começo de conversa. A opinião, na verdade, é uma manifestação de uma ideologia. Você emite uma opinião porque você foi influenciado ideologicamente por alguma outra coisa. Os conceitos sofrem influência? Sofrem. Mas, na verdade, o conceito ele parte de quê? De um esgotamento tendencioso, né? Nesse sentido, assim. Eu estou aberto a compreender essa situação. A partir das análises que eu faço, eu vou emitir um conceito. Não é simplesmente, eu vou lá e vou escolher isso, né? Então, por exemplo, teóricos, vou dar um exemplo político, teóricos do socialismo defendem o socialismo porque eles estão conceituando aquilo, eles estudaram, né, não só o socialismo como outras formas de política e de economia e vê o socialismo como a melhor forma, que é diferente de muita galera que apenas emite opinião sobre o socialismo, por exemplo. Sim. Não necessariamente o conceito ele é a verdade absoluta, né? O conceito é só apenas uma percepção da realidade, que na filosofia estão se confrontando constantemente. Né? Na filosofia você tem uns teóricos de direita, você tem uns teóricos de esquerda, você tem uma galera que defende uma coisa e outra galera vem e critica, né? Na verdade, você tem esse espaço desde que seja um espaço conceitual, não um espaço de opinião. Fizemos um preâmbulo grande demais, será? Não, acho que é tranquilo essa parte. E aí, só uma coisa, então, eu falei dos estoicos, né? Embora não fosse o foco deles, mas eles valorizavam e tendiam a buscar o que nós chamamos de ataraxia, assim como os epicuristas, que é o estado de não perturbação da alma. Na verdade, ambos buscam isso, só que cada um de uma forma diferente, né? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu só quero deixar algumas curiosidades a respeito do Sêneca, né? Sêneca, ele viveu no período de Jesus Cristo, primeira coisa. Ele viveu justamente ali, daquele período todo de Jesus Cristo. Eu queria até que o Adenir participasse, que eu queria que o Adenir me situasse um pouco melhor sobre essa questão. Que tava lá, né? Do Império Romano.
Mas aí, como ele não pôde participar, não teve como, né, ele falar sobre isso. Mas ele viveu pelo Jesus Cristo, porém, ele não escreve nada... Não, ele também, mas o Sêneca. O Sêneca, ele não escreve nada sobre Jesus. Eles levantam esse questionamento, porque Jesus foi uma figura, assim, né, politicamente importante para aquele período, ou não, né, porque às vezes também não era interessante o Império Romano como todo. Porém, às vezes ele não era famoso o suficiente para todo aquele território, né? Mas o interessante é que Sêneca teve contato com Paulo, que é o Saulo, né, Paulo de Tarso. Eles chegaram a trocar, parece, cartas um com o outro. Interessante. Né, porque o Paulo, ele tinha, né, formação, ele era de cidadania romana, ele teve, né, ele foi um estudioso da filosofia antiga e tal, e aí ele vai ter contato, né, até porque Paulo vai rodar aquela região da Grécia, embora Sêneca ele esteja em Roma, né, ele não esteja na Grécia. Ele era um estoico que vivia em Roma. Inclusive, o Sêneca foi mentor de Nero. Só que o Nero, depois que o Nero se tornou adulto, o Nero simplesmente repudiou a filosofia do Sêneca e condenou ele à morte. O próprio Nero condenou ele a suicídio, que era muito comum naquela época, a galera ser condenada a suicídio. Sócrates teve que tomar suquita, ou melhor, cicuta, falei errado. Suquita, a gente fala que Sócrates morreu tomando suquita, né? Que é um veneno. E o o Sêneca foi obrigado a cortar os pulsos. Ele e a esposa. E aí Nero depois pôs fogo em Roma. Todo mundo conhece essa história. Sim. Tá. Mas o que é que nós precisamos entender? A primeira coisa é sobre o conceito de brevidade da vida. O Sêneca fala que a gente a nossa vida não é curta, como a gente pensa. A nossa vida, na verdade, ela é longa. O problema é que a gente perde tanto tempo com coisa que não há necessidade que ela se torna curta. Que a gente não percebe o passar do tempo. Que a gente deveria realmente dar valor àquilo que é importante e aproveitar o tempo o máximo possível. A nossa vida o máximo que a gente puder. E não ter, sabe, essas fugas que a gente tem, essas banalidades. A segunda situação é quando ele vai falar sobre fortuna e versatilidade. A fortuna é uma divindade romana, que é a Psique, né, na mitologia grega, mas que é responsável pelo quê? Pelo destino, pelo acaso, por essas coisas. Só que Sêneca não vê a fortuna como um acaso. Ele acha inconcebível pensar nisso. Para ele, a fortuna é a vida em si e tudo há uma razão para ser da forma que é. Então, cabe nós a não ficar questionando a vida, as coisas que acontecem com a gente, mas aceitar essas mudanças que a vida nos propõe e viver de conforme isso. E o que mais que ele fala? E ele não é a favor da versatilidade. Ele é a favor da volulidade, né? Para ele, a ideia de versatilidade não é a ideia que a gente tem de versátil, não. Ele acha que a gente deve aceitar as mudanças, mas não pode ser algo muito extremado. Então, basicamente, se for parar pra pensar, ele tinha uma filosofia muito parecida com o budismo. Vocês concordam comigo, assim? Essa questão de aceitar as coisas, viver o presente, né? Não gerar apego pelas coisas. Eu acho que a questão do budismo está mais relacionada a isso, não sei. Posso mas estar completamente errado. Mas ele tende a um caminho mais oriental, a filosofia estoicas, de um modo geral, sobretudo ele. Né? Ele tem até um livro que chama Vida Feliz, que ele vai explicar que para você ser feliz, você, na verdade, você não pode se apegar das coisas, você tem que aceitar tudo que acontece na sua vida, né? Não ficar esquentando a cabeça. Já escrevi autoajuda lá na época de Jesus. Já escrevi lá na época de Jesus, autoajuda. E aí é legal que no PET ele vai trazer isso pra quê? Justamente pro momento que nós estamos passando hoje, que é o momento do Covid-19. Que a galera tá surtando com essa situação, né? A gente tem que se proteger, mas a gente não deve surtar com isso. Por quê? Porque é uma coisa que foge ao nosso controle. O que você tá querendo dizer com isso, Alan? Que a gente pode sair sem máscara na rua? Não. Eu estou dizendo que a gente deve... minha mãe? Poder, você pode. Desde que você tome cuidado. Pode, com máscara, com luva, com touca, passando álcool em tudo. Você pode visitar sua mãe mantendo distância. Eu uso uma máscara de solda, cara. Então você sai batendo em tudo, né? Porque máscara de solda é mais de 100%, né? O preto. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte... Que os matemáticos não nos escutem, né? Como que eu posso dizer? Não ficar dentro de casa surtando, ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu vou pegar essa doença? Será que eu vou morrer? Não, você vai fazer a sua parte, que você tem que fazer, que agora a nova realidade do mundo hoje é essa. Não tem como a gente querer algo diferente, porque é o que tem. Então a gente deve aceitar isso, fazer o que deve ser feito, mas esperar tudo passar e vir uma nova mudança.
Aceitar as mudanças da nossa vida, né? Termo de relacionamento, morte de alguém, né? Uma prova que você foi mal. A gente tem que aceitar que essas coisas acontecem na nossa vida. Não é ficar morrendo, grilando, né? Se a galera lesse Sêneca na infância, aprendesse isso como cedo, a gente não precisaria tanto fazer terapia. Eu acho que o Marx não iria gostar do Sêneca. Por quê? Porque pro Marx aceitar a realidade é um absurdo. Você tem que lutar pra mudá-la. Sim, sim. Mas o Marx, ele vai ter base, na verdade, epicurista, né? Ele não vai ter base estoica, né? Não é que ele vai ter base epicurista. Estou confundindo, desculpa. O epicurismo ele vai se basear no materialismo, da mesma forma que o marxismo se baseia no materialismo. Tanto que a dissertação do Marx foi sobre Demócrito e Leucipo, se não me engano, né? E sobre Epicuro também, eu acho. Não lembro desse detalhe. Tá. Mas assim, aí então ele propõe isso. Mas eu acho que não é nenhuma questão hoje, Josimar, de mudar a realidade, mas de aceitar as mudanças que acontecem na nossa vida. O problema é o seguinte, como ele era cidadão romano e ele acreditava na religiosidade romana, ele via que... Não, o Sêneca. Ele via a fortuna como aquilo que regia todos os acontecimentos do mundo. Você lembra daquela coisa das moiras, das parcas, né? Sim. Ele acreditava que existia algo traçado, mas ele valorizava muito a questão da racionalidade, que a gente tinha que ver as coisas não através da emoção, mas sim através da razão. Entendo. Que era uma coisa muito típica da cultura grega daquele período, né? Essa coisa de valorizar mais o emocional é uma coisa mais recente, assim. Tranquilo, gente? Tranquilo. Aqui tá tranquilo. Vocês conseguiram entender direitinho? Manda ver. Essa é a parte da primeira semana, tá? A segunda semana já vai falar sobre bioética. Bioética é um ramo da ética que vai estudar o quê? Aquilo que vai estar relacionado à biologia de modo geral. Você não tá certo. Tipo, a medicina, a questão do uso de vacinas, de testar coisas em animais, a questão da eutanásia, tudo isso que envolve, né, valores relacionados à vida, não só a vida humana, mas a vida como modo geral, mas principalmente a vida humana, é objeto de ocupação da bioética, né, principalmente na área da saúde, isso, né, a questão dos médicos, comportamento dos médicos, dos enfermeiros, etc. Né? Se você deve ou não fazer a pessoa tomar, né, cloroquina ou não, se é certo isso ou não. Os médicos pensam muito nisso, os teóricos da ética, né, vão estudar muito isso, né, igual certos... Tem muita gente que não pensa, não. Não é certos aspirantes a Ministério da Saúde que estão desesperados para conseguir essa vaga e sair falando as coisas, né? Puxar saco de opiniões alheias. Muita pressão, cara, muita pressão empresarial. Diz que vocês viram que o Bolsonaro queria alterar a bula da cloroquina, que o ministro Mandetta falou? Ele simplesmente queria alterar a bula, né? Tipo assim, uma coisa que não é nem... Até a Anvisa ficou assustada com ele querer... Não, vamos lá alterar a bula, né? Como... Ele acha que ele é imperador do universo, né? Ele não acha que ele não entendeu até hoje o que é presidente, não. Eu acho que ele é mesmo imperador do universo, porque ninguém move uma palha contra, né? O STF... Enfim, a aula não é essa, desculpa, vamos lá. Deixa para uma parte de política, quando a gente for falar de política e sociologia. Mas então vai ser discutido isso. E aí no PET eles vão levantar aspectos sobre o aborto, tá? E aí eles vão levantar um questionamento sobre aborto, perguntas sobre o posicionamento dos meninos, eles justificam, né, algumas medidas, eles falam a respeito, por exemplo, do perigo das semanas, né, de acontecer um aborto que pode ser prejudicial para a mulher, mas ao mesmo tempo ele fala sobre educação sexual que não existe nas escolas, que hoje existem vários métodos conceptivos, existe, mas não existe uma educação sexual que oriente os meninos e coordene eles para esse tipo de método. Simplesmente eles aprendem como? Praticando. Que os pais não falam sobre isso, a escola não fala sobre isso, e eles vão saber como sobre isso, né? E aí por isso que acontece muito caso de gravidez na adolescência, aquela coisa de ter uma visão negativa sobre o uso dos métodos anticoncepcionais, e sobretudo a questão do risco de saúde, etc, essas discussões. E aí eu quero saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso. Então, eu tenho uma opinião interessante sobre isso, aliás, interessante para mim, né? Não sei se para os outros, que é um dos assuntos mais polêmicos que a gente pode pensar. Por exemplo, a questão de até quando uma pessoa merece ficar ou não merece ficar viva. A gente pode pegar esse é um dos questionamentos que tem sido bastante discutido por cientistas, e eu, como sociólogo, penso uma questão interessante, que é quando a gente começa a pensar economia e aposentadoria. De um ponto de vista lógico, a economia, se ela fosse por si só a razão de todas as coisas,
não justificaria você manter uma pessoa viva pagando para ela um salário depois de certo tempo, se ela se vale pelo que ela produz. Ou, pensando por outro lado, se o ser humano não é medido pelo que ele produz, ele merece não só receber uma aposentadoria, mas o conceito de vida digna que a gente procura. Mas, na prática, o que nós vemos é uma confusão nessa balança aí, né? Muita gente aí pensa diferente. Isso. E você, Marlos? Bom, eu não sou sociólogo nem filósofo, mas eu acredito que esse tipo de conversa, ela sempre começa pelo lado errado. A gente sempre começa a conversar sobre as questões filosóficas a respeito do aborto, a ética ou não, mas a gente não pensa que, independente disso tudo, as mulheres abortam. Assim como se a gente for pensar filosoficamente a respeito do cigarro, a gente sabe que o cigarro é extremamente prejudicial à saúde e isso não evita que as pessoas comecem a fumar cada dia mais. A gente tem que pensar o aborto a partir do momento que, muitas vezes, isso pode ser uma medida que a mulher vai tomar independente de qualquer circunstância filosófica, de qualquer tipo de debate, de qualquer linha de pensamento, de qualquer ideologia. A mulher vai se ver numa situação da vida onde ela não quer aquela criança e isso não importa. Não é verdade? Sim, não, mas a discussão que geralmente eu levo para a sala de aula é justamente essa, né? Porque o que acontece? Porque a gente está discutindo não, eu falo com eles que a gente discute não o ato aborto, mas o fato dele ser legal ou não. Da mesma forma que a gente entende que a bebida é prejudicial à saúde, mas a bebida é liberada e a gente consome bebida normalmente, né? Exatamente. Aí a discussão é o seguinte, é um problema de saúde pública, né? É um problema de Estado. Por quê? Porque se o Estado ele não propõe fazer esse tipo de serviço, as pessoas vão fazer isso clandestinamente. E aí você vai ter pessoas que vão morrer, você vai ter pessoas que vão estar ruins, né? Saudavelmente, vai estar errado. E aí, lembrando que o Estado, ele é um Estado de bem-estar social, e é dever do Estado o quê? Assegurar direito à saúde, direito a tudo, né? Educação, a segurança, a população de modo geral. Então, como Estado, ele deve regulamentar isso nesse sentido, né? Não que a gente seja a favor, né, do aborto. E entra outra questão, aí no caso isso da questão... nem importa, né? Porque, só voltando aqui, porque só para concluir aquele raciocínio que eu comecei, você pode pensar que uma mulher que está grávida, ela pode passar a vida inteira pensando filosoficamente contra o aborto e na hora que ela se encontra grávida, encontram ali uma necessidade de fazer aquilo que pode contradizer toda a cadeia de pensamento que ela levou até aquele momento. Sim. Então, esse tipo de questão é muito maior do que uma conceituação externa. É um problema interno que a gente tem que lidar com as consequências disso. E aí, pensando, já que você falou numa questão de reflexão filosófica, o que a gente discute, né? Geralmente é a ideia do direito da mulher. Até onde que a mulher tem direito de usufruir do seu corpo ou não. Porque, na verdade, a escolha de abortar não é uma escolha da mulher. Ah, não? Oi? Não é? Não, é uma escolha dela, que eu disse. Ah, sim. É a mulher que escolhe ou não, independente de tudo. E proibir ela de abortar é proibir ela de estar sob o domínio do seu próprio corpo. Tem a questão da vida, né? Que a Igreja Católica, ela utiliza até de Aristóteles para basear isso, né? Que é o conceito de ato-potência. Porque em ato ele é um feto, ele é um embrião, mas em potência ele é um ser humano. Então você está tirando a potência humana daquilo, né? E eles nem discutem, aí pensando no sistema filosófico, eles não estão discutindo se é considerado vida ou não, mas que potencialmente é uma vida. É a primeira coisa que eles colocam. Mas também a igreja ela é contra os métodos anticoncepcionais. Então, assim, fica meio complicado nesse sentido, assim, de lidar com isso. Mas o PET, ele propõe, na verdade, os alunos refletirem sobre isso. Porque, sendo ou não sendo, cada um vai ter uma visão a respeito disso, né? Uma opinião sobre isso, e a nossa proposta, como a gente disse no início, não é a gente apenas opinar, mas a gente tentar entender os dois lados, as duas frentes, e a partir disso elaborar um conceito sistemático. Igual eu falo, não é que eu seja a favor do aborto, mas eu acho que é uma questão de Estado. É o Estado que o Estado deve regulamentar e cada um com sua consciência. Eu penso assim, né? E por outro lado, eu penso assim também, que é o mesmo caso das drogas, igual eu falo com eles, eu não sou a favor do uso de drogas, só que eu acho que é uma questão de Estado, uma questão de saúde pública, uma questão de controle, que para o Estado é mais interessante a liberação, porque ele vai ter um controle muito maior, da forma que é hoje, que é proibido, e as pessoas cada dia mais consomem mais drogas. E aí você cria, né,
um sistema político alternativo, você cria um comércio ilegal. E a gente sabe também que o que financia nesse comércio ilegal são muitos políticos que estão ali, muitos policiais. Existe toda uma cadeia, né, que faz ali isso. E da mesma forma, eu acho que existe muito interesse também na ilegalidade do aborto, porque tem muita clínica clandestina que ganha dinheiro com isso. Mas eu acho que essas clínicas clandestinas aí, elas não geram uma receita grande o suficiente para um estado do tamanho do Brasil não tomar um tipo de providência como essa. Sim, eu acho sim. Que o que implica mais nessa questão toda é uma questão moral. Uma consciência religiosa, assim, então. Até porque a maior parte dos nossos políticos, eles são bem voltados para uma questão religiosa, né? São poucos que não são presos a isso. Nada contra ser, né? Tem um crucifixo no Senado, que é laico, né? Então... da mesma forma que eu sou católico, você é católico, mas a gente, no ambiente de sala de aula, a gente abre mão dessa religiosidade para discutir, né? E aí, eu, como professor de filosofia, eu tenho o dever de levar os conceitos para a sala para a gente discutir e produzir conhecimento do que simplesmente pegar o que eu penso, o que eu acho, as minhas convicções e colocar dentro de sala. Mas esse ponto de vista já muda quando se trata de política, porque o político ele não é formado de conceitos, ele é formado de eleitores. Uhum. E a grande pegada negativa do Brasil, ou positiva, dependendo da opinião da pessoa, é que o político ele está, em parte, preso à opinião dos seus eleitores, mesmo que não por um preceito legislativo. Pelo contrário, no nosso país, uma vez eleito, o político tem muita autonomia, mas fora a questão legal, o político ele precisa do seu curral eleitoral para sua reeleição e para a continuidade da sua carreira. Então, mudar isso é muito difícil no país, quando a opinião das pessoas sobre vida e morte está presa a outros conceitos. Uhum. Exato. Por isso que é muito mais fácil uma sociedade como a nossa, que ela é tão voltada para esse tipo de postura, é muito mais fácil a gente criminalizar o homossexualismo, que não oferece risco nenhum para a sociedade, do que garantir algum tipo de assistência médica para mulheres que abortam, uma vez que moralmente elas representam algum tipo de ferimento na ética, né? Na moral. Sim. E eu já escutei discursos tipo, eu prefiro um filho traficante, um filho bandido, um filho assassino do que um filho homossexual, né? Justamente por causa dessa construção. Sendo que a questão da sexualidade tem nada a ver com o caráter da pessoa, né? E aí a gente valoriza muito mais uma questão, né? O que deveria realmente ser valorizado, as pessoas acabam não valorizando. É isso? Acabou? Então basicamente, né, o que é levantado é isso. E ele chega a citar, embora ele não propõe, a própria ideia de niilismo, né? E aí nós não vamos entrar muito em detalhes sobre niilismo, mas eu acho interessante dar uma pincelada sobre isso. Mais para frente eu vou fazer, né, algo a respeito da universalidade do valor em detrimento do pensamento histórico, né, da historicidade. Nós temos universalidade e historicidade do valor. E aí a gente vai trabalhar isso de forma um pouco mais profunda. Mas, no geral, o que é o niilismo, né? Quem vai desenvolver uma teoria moral a respeito do niilismo primordialmente vai ser o Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão. Ele é muito, muito, muito ferrenho do modelo clássico de moral, né, o modelo ético clássico, principalmente Platão, Aristóteles, aquela galera antiga. Ele vai ser um crítico da religião também, porque a religião, de certa forma, vai herdar esses valores, né, o cristianismo vai herdar os valores socráticos, então ele vai fazer uma crítica. Mas, basicamente, o que é o niilismo? O niilismo é o fim dos valores, né? O Nietzsche fala o seguinte, que a sociedade ela é mantida pelos valores universais, onde ele vai chamar de morte os valores, né? E aí a sociedade, principalmente ali na época dele, com positivismo, revolução industrial, ele vai prever, né, a morte de Deus. Quando o Nietzsche fala a morte de Deus, ele não está falando de Deus, como as pessoas acham, né? Fizeram até um filme, né? Deus não está morto, pegando essa frase do Nietzsche. Nietzsche está criticando esses valores universais, esses valores que mantinham a sociedade de modo geral. Por quê? Porque a sociedade ela começa a se tornar uma sociedade que nega esses valores e uma sociedade que, ou quando não nega, relativiza esses valores, né? Sim. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu sou a favor da fidelidade, a minha namorada não pode me trair, mas eu tô pulando a cerca o tempo todo. Mas eu não aceito que ela me traia. Se ela me trair, eu vou matar ela. Tá vendo como é que é relativo isso? Ou seja, eu posso trair, mas a minha namorada não pode, né? Então a nossa sociedade, de modo geral, ela assume esses comportamentos.
Para os interesses pessoais, os valores eles não importam, mas os outros devem, né, seguir aqueles valores. Ou então simplesmente o fim mesmo não respeitar esse valor e pronto. Neste ponto é interessante porque o Nietzsche fala o seguinte: nós temos o niilismo passivo, reativo e ativo, né? E ele vai criticar o posicionamento passivo, que é a pessoa que nega os valores, né, e simplesmente não sabe por quê, ou reativo como uma espécie de reação pessoal. Ele acha que isso é negativo. O Nietzsche ele pode ser considerado niilista, mas o niilista ativo, ou seja, se eu estou desconstruindo esses valores para construir os meus próprios valores e produzir novos valores, isso é legal. Agora, se eu faço isso de forma sem ter um porquê, sem compreender realmente porque eu acho desse jeito, para ele é caótico. Por exemplo, traição. Eu acho que eu devo viver um relacionamento aberto porque o ser humano é livre e cada um faz o que quer. A minha conexão com outra pessoa é uma conexão que vai muito mais da questão da sexualidade. Eu tô sendo um niilista ativo, porque eu tô indo na contramão da sociedade. Mas se eu simplesmente traio, eu sou um niilista passivo ou um niilista reativo, entendeu? Às vezes eu tô traindo porque todo mundo tá traindo, por exemplo. É uma reação social. Complicado, hein? Sim. Nós temos um podcast da Rádio do Bode que chama Niilismo, que o Marlon, eu e o Marlos, nós vamos trabalhar o conceito de niilismo na literatura, na história. Eu acho que lá tá bem mais pontuado, apesar de ser um termo muito complexo. Como eu disse, eu não vou entrar muito em detalhe, porque mais pra frente eu vou gravar algo a respeito da universalidade do valor, e aí eu puxo um pouco mais sistematizado isso. Até para não prolongar muito, né? Porque nós já temos o quê? Nós já temos 40 minutos. 40 minutos de gravação. Vocês querem falar mais alguma coisa? Jusimar? Não. Então, assim, Marlos, você vai falar mais alguma coisa, Marlos? Não, por mim tá ok. Tá. Então, gente, a ideia desse episódio, então, foi justamente trabalhar a primeira semana e trabalhar já a segunda semana, tá? E eu devo fazer um vídeo mais sistematizado dessa segunda parte. Da primeira parte já tá no meu canal AKS Pereira, e a segunda parte eu devo fazer semana que vem para postar. Mas, no geral, no podcast, como é algo mais solto, mais, né, tranquilo assim, não é algo sistematizado, a gente encerra com essas duas temáticas de filosofia. Então, semana que vem, provavelmente, vocês não vão ter um podcast aqui no Plano B falando sobre filosofia, não. Ah, é? Isso. Aí vai ser só português, sociologia, história, ou de outros... Se o aluno quiser assistir aquelas aulas lá do... Quiser não, né? Ele é convidado a assistir aquelas aulas lá da Rede Minas, lá, aquelas aulas comungando com a sua matéria aqui. Não apareceu filosofia. Na verdade, hoje eu não vi a parte de filosofia. Eu cheguei a ver até as aulas das outras matérias, eu vou assistir agora à tarde. Porque eles estão deixando, né, pra gente assistir depois. Só estou esperando eles postar pra me ver a aula de filosofia do Enem. Mas na terça-feira, que era pra trabalhar de ciências humanas, só trabalhou história, na verdade. Entendi. Por isso que eu tô fazendo os vídeos, porque eu tô sentindo necessidade, porque na Rede Minas mesmo não tá passando coisa sobre filosofia, pelo menos não até agora. Nossa, eu derramei 1 litro de tinta em cima do forro da mesa, minha mulher vai me matar. Nossa. BBB puro. Nossa senhora. Vamos encerrar isso aqui, pelo amor de Deus, eu preciso secar essa mesa. Beleza, então... Abraço a todos. Gente, eu queria agradecer você que ficou até aqui. Reze por mim. Se tudo der certo, essa semana a gente vai tentar produzir algum material aí pra língua portuguesa também. Tô tentando convencer meus amigos. E assim que der, a gente vai produzir alguma coisa bem legal. Espero que você que ficou até o final tenha coragem de clicar no gostei aí, que isso aí ajuda a gente a monetizar o vídeo em breve e pagar um servidor melhor pra colocar isso aqui no Spotify, talvez. Não é isso? Uhum. Okay. Isso. Então, um beijo. Até mais. Até mais. Tchau. Paz e bem. Tchau.